Olá! Mais uma vez aqui no painel regional, jornalismo verdade. Aqui não tem troca de favor, cria dificuldade, busca facilidade. Aqui tem um jornalismo verdade, estamos integrados com a notícia, com a região, com as categorias. E hoje, muito importante, o nosso convidado está aqui, hein? Advogado experimentado, acostumado com a segurança pública da nossa cidade, da nossa região e, principalmente, belíssimo advogado que diuturnamente percorre todos os fóruns da Baixada e do Brasil, defendendo muitas das vezes aquele que dá a vida para nos proteger. Por muitas vezes eu encontrei advogando os nossos policiais militares, policiais civis, enfim. Mas é um advogado e está em todas as situações, seja no administrativo, no tributário. Mas é hoje, sem dúvida nenhuma, um expert em segurança pública, é um parceiro de todas as horas. Emerson Tawil, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite do painel regional e contar um pouco, principalmente dessa tua experiência, porque só sabe quem está lá dentro, quem sentiu o calor. E você também veio da gloriosa Polícia Militar, contar um pouco da sua história aqui, não só dentro da corporação, fora da corporação, e como é que está a saúde pública, a segurança pública a nível São Paulo, a nível Brasil. O que você sente dessa, para mim, que é em termos de, não só de efetivo, mas também em termos de organização e de preparo, ainda a Polícia do Estado de São Paulo, ela dá um show a nível de Brasil. Mas está difícil trabalhar como policial militar, né, Emerson? Bom, Banha, primeiramente, obrigado pelo convite. Tentar contribuir de alguma maneira, como você disse, a gente experimentou, nós estivemos no termômetro, no calor da coisa propriamente dito. Vivemos 18 anos ali dentro da Gloriosa, saí por vocação à advocacia, achei que era muito mais importante desse lado do que do outro. Mas ainda vivo indiretamente dela, porque fazemos aí a defesa de policiais militares. Ontem, hoje, com a graça de Deus, tivemos duas decisões aí muito maravilhosas que conseguimos manter 2 policiais militares nas fileiras da Polícia Militar. O processo administrativo é uma coisa muito penosa e também, para nós, é muito difícil, porque a gente fala, o famoso R-Quero, né, o regulamento Quero, e a administração tem um peso muito ímpar. Então, ontem e hoje, tivemos 2 decisões em que conseguimos manter 2 policiais aí na fileira, com a graça de Deus, e estão aí. E vamos tentar contribuir de alguma maneira aqui com as informações que a gente conhece ao longo do tempo. Muitas são as notícias, a gente acompanha o dia a dia, o mundo, em comparação, está muito mais rápido e também muito mais violento, se a gente pode se dizer assim, em números assustadores, não só de crimes hediondos, de mortalidade, de homicídios, crime contra o patrimônio. E acho que o para-choque, o primeiro a chegar na zona de desconforto, ou seja, para-choque da justiça, é a Polícia Militar, né? É a linha de frente que a gente fala, né? E lida desde a pessoa mais simples até o mais alto grau de autoridade, ou quem quer que seja. E, sem dúvida alguma, requer um preparo muito rápido, muito dinâmico, duradouro. E eu digo, não raras vezes, principalmente quando estamos lá no Tribunal do Júri, em que um juiz, um magistrado, ele tem meses, às vezes anos, para resolver um caso. O delegado tem dias e, por vezes, meses para resolver o caso. O policial militar, via de regra, né, o agente da segurança pública, ele tem, muitas das vezes, frações de segundos para decidir se aperta o gatilho ou não. E ali repousa, sem dúvida alguma, o maior senso e peso de adrenalina que um ser humano pode suportar. Então é muito difícil, né? Meus parabéns, o meu elogio aqui a todos os agentes da segurança pública, porque não é fácil. Você falar, você criticar é muito fácil. Você, com a adrenalina controlada, num ambiente de repouso, tranquilo, é muito fácil. Mas quem está na ponta da linha, como eu disse, são frações de segundo para tomar uma decisão. E muitas delas podem comprometer a vida. Justamente a precisão, a determinação, é cirúrgico, é detalhe. E por um segundo se vive, por um segundo se morre. É como a vida do cirurgião, né? A vida do médico. Ele está sempre sob pressão, trabalha sob pressão, ele tem no seu cotidiano. Aí você vê a questão
daquele que tem que dar a garantia, fazer cumprir a garantia constitucional da segurança pública, do bem-estar, da qualidade de vida daquele que mora na cidade. As coisas acontecem na cidade e a gente vê cada dia que passa que, não comparando com nenhum tipo de profissão, que não dá nem para comparar. A gente está falando aí de regime seletista, a gente está falando de outros tipos de regime trabalhista, até da classe de patrões, da iniciativa privada ou pública, mas nós estamos falando de uma categoria que ele, no seu contrato de trabalho, é única, que coloca a sua vida à disposição para combater o crime e salvar outras vidas, ou seja, ele se coloca à frente do cidadão comum para defendê-lo. E qual é o beneplácito e de que maneira esse Estado está vendo hoje, por exemplo? Eu tenho muitos amigos aí já aposentados, cabelos brancos, se aposentaram aí como sargento, aí ganharam uma graduação porque entraram na década de 70, era da antiga Força Pública, aí saiu como tenente. Era hora de desfrutar, né, do que ele proporcionou, do que ele conseguiu sobreviver do sistema. Troca tiro, trabalha em dia de folga, trabalha à noite, trabalha em condições inadequadas, às vezes não tem um bom salário, essa é uma realidade, mora em condições subhumanas, leva a sua filha e o seu filho a duras penas, porque a base salarial, e o senhor vai falar aqui, a base salarial do policial militar no estado de São Paulo, e qual é a base mais alta hoje da pirâmide do Brasil, e a gente vê que muitas das profissões, até ligadas à segurança pública, conversava recentemente até com o pessoal da carceragem, que hoje fala que é o agente penal, o agente penitenciário, né? É uma das categorias aí que logo, logo também está em extinção. Porque ninguém vai colocar, não vai correr para os seus quadros, para as suas fileiras, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E esse que eu estava falando para você, do aposentado, a gente vê uma discrepância quanto à relação deles do Instituto de Previdência. O cidadão, quando pagou a vida toda, que é a hora de receber, ele ainda é descontado. Quando ele sai da ativa e cai para a inativa, ele já vem com um salário baixo. Quantas pessoas se encontram hoje, falando em Polícia Civil e Polícia Militar, com esses salários minguados do aposentado? E diga-se de passagem, sempre esperto, porque ele prendeu muita gente, ele combateu o bom combate. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Tem que ficar ligado 24 horas, porque a maldade ela está instalada nos quatro cantos do mundo. Como é conviver nisso, pisar nesse fio da navalha? Como é que vai ser a polícia militar, que foi exemplo, sempre foi exemplo para o Brasil, do estado de São Paulo? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser esses garotos agora entrarem no quadro da Polícia Militar com tanta responsabilidade, com um peso muito grande, porque parece que os nossos doutos promotores, com todo respeito, vou convidar também para os senhores virem aqui, com todo respeito, parece que só tem quem tem que cumprir lei, é o policial militar, é o policial civil, é aquele que está defendendo o Estado. Ele é o Estado. Naquele instante, ele é o Estado. E muitas das vezes, o olho ou a visão distorcida de determinados sistemas dá um peso descomunal para esse guarda, para o Estado, e muitas vezes a gente não vê os direitos humanos ou alguém reclamando porque aquele soldado tombou, aquele soldado morreu defendendo a vida de alguém, ou foi durante um assalto, ou foi um troca de tiro, porque as coisas estão, as facções criminosas, elas cresceram tanto no Brasil que estão espalhadas em qualquer lugar do país e do mundo, e fortemente armadas, um aparato muito grande. Nós estamos falando aí de guerra de guerrilha, coisas na rua com bombas, a gente vê assaltos cinematográficos. Quem vai encarar uma dessa, doutor? Como é que faz isso na vida real? O senhor tem encarado... O senhor me colocou agora uma colocação que muitos colegas no passado não tiveram chance. Provaram a sua inocência no processo, muitos policiais militares, em cumprimento do dever, tombaram aí alguns meliantes e foram expulsos do quadro da Polícia Militar, porque o processo administrativo não correu com outro tipo de processo. Dá para reintegrar esse cidadão? Demora uma briga com o Estado? É inglória essa advocacia que o senhor faz? É um terreno pouco, né, explorado, requer
muitos colegas que declinassem para esse tipo de vocação. É muito difícil ainda, por mais que pensem que a justiça militar seja complacente, tenha benemerência e compactue, né, com as funções e atividades policiais militares, se enganam. Lá eles cortam na própria carne, sem dó e nem piedade. E muitas das vezes a gente diz que acabam sendo mais reais do que o próprio rei. Por qual razão? Porque ali, sem dúvida alguma, é a cobrança nítida e clara do rigor da lei. Coisa que deveria ser, não é de se nivelar por baixo, mas são coisas que deveriam ser de uma ordem geral, e não são. Então, esse é o grande problema, é o grande embate. E o processo criminal com o processo administrativo não se confundem as esferas e, via de regra, o policial militar, para você ter uma ideia, ele é absolvido na justiça militar, né? Só 3 estados possuem justiça militar estadual, né? Especificamente São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O que acontece? Você foi absolvido no processo criminal da Justiça Militar. Foi absolvido lá no 439, a linha E, que significa foi absolvido por falta de provas. Ou, perdão, por insuficiência de provas, melhor dizendo. Deixa residual para o processo administrativo, Banha. E o que acontece? Ali eles fazem uma interpretação, uma leitura de que ele foi absolvido por insuficiência de provas, mas existia autoria e só não conseguimos pegar porque as provas não foram suficientes. Existe um desequilíbrio jurídico na coisa. E, via de regra, no administrativo ele é demitido. E quando é demitido, você falou aí a pergunta que deixou muito bem clara e muito bem feita, diga-se de passagem. Como é que faz para esse sujeito ser reintegrado às polícias militares, às fileiras da Polícia Militar? Via de regra, é uma briga que vai perdurar de 8 a 12 anos. Aí vai para precatório depois, quando ele ganha o direito? Quando ganha, vai para precatório. Essa é a grande verdade. Mas ali, o policial militar que teve a sua honra, né, violada, essa é a grande verdade. Ele quer voltar para lavar sua alma. Lógico. Esse é o grande embate. O valor financeiro, sem dúvida alguma, acaba sendo um valor vultoso por conta do período que se decorreu, 8 a 12 anos corrigidos, os salários, dá um valor considerável. E entra em precatório e você sabe como é que são os precatórios do Estado, da União, entre outro lugar. Mas isso é muito difícil. Então, uma seara muito difícil. A última pesquisa que fizeram, salvo o melhor juízo, foi em 2013 ou 2014, em que 487 pedidos de reintegração na Justiça Militar, apenas 17 foram reintegrados. Veja a proporção. Que é isso. Veja a proporção. Aí nós fizemos aí praticamente uma introdução do tema eu fiz uma pergunta até longa com relação à introdução de vários itens que nós colocamos aqui. Por exemplo, já na entrada já começa o equívoco, né? Se nós somos a maior corporação do Brasil, o Estado de São Paulo, a Polícia Militar, sim, tem a maior corporação do Brasil. Por que se paga tão mal? Porque o cidadão que se dedicou a vida toda, a gente tem muitos aposentados que estão nos assistindo agora, web telespectadores, muitas pessoas na sua internet, acompanhando coisas que eles não escutam no canal comum, que virou faixa. Parece uma faixa tranquila, é o famoso pagou, passou. Olha, não fala do Estado, porque o Estado, o patrocinador aí é a Sabesp, olha, não pode falar, aqui pode falar tudo. Aqui nós temos um compromisso com a verdade. E a gente tem aqui o sargento Marcos Cruz, que está nos acompanhando. Nós estamos aqui falando aí com o sargento Casagrande, coronel Argeu Biasotto, está nos assistindo lá, o coronel Biasotto. E aí, desde o soldado ao coronel, nos assiste aqui. Eu quero mandar um abraço também ao Giraldi, que é um grande amigo, foi comandante aqui desse batalhão. E o meu professor, que hoje é promotor lá, doutor Edson Correia Batista, foi meu professor de Direito do Consumidor. Hoje ele está lá na Justiça Militar, né? Primeira auditoria da Justiça Militar. Coronel Giraldi, juiz também. Juiz, né? Do tribunal. Então, olha, a gente vê tanta gente boa que passou aqui por Santos, você tem contatos, a primazia, mas desde do topo da pirâmide, desde do piso da pirâmide até o topo, nós temos problemas não só de injustiças com relação a treinamento, a soldo e até a aposentadoria desse cidadão que dedicou e deixou sua vida lá. Como é que é isso? O cidadão deixou a vida toda lá, saiu incólume e ainda tem que pagar na hora de ter que receber? Como é que é a tua visão com relação
Esse é um calcanhar de Aquiles do Estado de São Paulo? Sem dúvida alguma. Como você disse, a Polícia Militar de São Paulo é o maior efetivo de todo o Brasil. Inclusive, ela é maior do que as próprias Forças Armadas. Não diga. Muita gente não sabe. Hoje são cerca de 190 mil homens na ativa. Né? E o grande impasse, a grande desculpa do governo do Estado é que, por conta de ser um número considerável, fica inviável esse aumento para o policial militar. Só que esquece que São Paulo é o berço do Brasil. É a locomotiva, né? É a locomotiva, é a expressa, né? É a expressa que move o maior PIB, né? O maior porto da América Latina e um dos maiores do mundo está aqui, dentro do Estado de São Paulo. Maior rodovia, parte rodoviária, ferroviária, tudo está aqui. Então, isso, na verdade, acaba sendo um pano de fundo para desculpar esse reconhecimento aos valorosos policiais militares. E aí, como você disse, qual é o piso, né, do policial militar que hoje pretende ingressar às fileiras da Polícia Militar? Hoje o salário inicial é em torno de R$ 3.500 para dar a sua vida, inclusive como garantia da sua função. Olha só, o policial militar é aquele agente que, via de regra, sai e não sabe se retorna para casa. É verdade. Tive o desprazer de, algumas vezes, ter que bater a porta da viúva e dar aquela notícia fatídica de que o seu marido, o seu pai, né, não ia mais voltar para casa. Isso, lamentavelmente, nos comove muito, é uma das situações que eu tive ao longo da minha carreira e não trouxe qualquer, podemos dizer, coisa benéfica. O governo do Estado, como eu disse, já vivemos aí 30 anos do governo PSDB. E o governo PSDB conseguiu dilapidar as garantias que o policial militar tinha, e inclusive conseguiu introduzir algumas outras penosas, né? Essa é a grande verdade. Por exemplo, o policial militar, quando aposentava lá, teve a garantia da aposentadoria, falaram o seguinte: ele não tem fundo de garantia, o policial não tem fundo de garantia, mas em contrapartida, a sua aposentadoria terá os proventos integrais daquele que está na ativa. Lógico. Era justo. Certo. E ainda assim, depois veio o advento da lei, que aquele que passasse para a natividade teria o posto imediato, ou seja, se ele fosse cabo lá no período ativo, quando passasse para a reserva, ele seria alçado ao cargo de terceiro sargento. E assim sucessivamente, com todos os postos e graduações que existem na Polícia Militar. O que acontece hoje? A mudança, né, da parte da Previdência, de um modo especial, acabou dilapidando o salário do policial militar e, de um modo especial, hoje, por exemplo, o policial contribuía com 11% dos seus proventos e hoje, por conta da alteração, o governo do Estado ainda acrescentou mais 4%, hoje mais 3%, acaba descontando 14%. Vou dizer para você... Então, a questão do advento do cheque consignado também é uma realidade do policial. Você não tem... O policial tem que chegar no consignado também? Tem. Vou falar, não vou citar... O agiota legalizado. É isso aí. 2012 ganharam esse título, né? O STF legalizou esses juros abusivos que o banco acaba proporcionando aos seus usuários. E o que acontece? Semana passada eu atendi um sargento aposentado, né, com 30 anos de efetivo serviço. Fui lá cuidar de uma situação dele e ele trouxe o seu olerite. Vergonhosamente, eu olhei, ele recebe hoje R$ 1.600 líquidos, enrolado com 2 empréstimos consignados, já um senhor de idade, cabelos grisalhos, ainda se sujeita a ficar à porta de um comércio para poder defender algo um pouco a mais. No período da pandemia, perdeu o seu bico, né, chamado bico, e infelizmente caiu aí numa derrocada financeira. E estamos tentando... A idade chega, os problemas chegam, sem dúvida, doença chega. Plano de saúde tem? Não tem. Cruz Azul tem? A Cruz Azul tem, e o que acontece? Para o inativo, na verdade, acaba não proporcionando. Então, ele tem a APAS. A APAS, na verdade, existem algumas APAs distribuídas pelo Estado de São Paulo. Esse seria o plano de saúde do policial militar? Seria. Inclusive, é um plano de saúde excepcional, do qual eu fiz parte por eu fiquei os 18 anos da minha carreira, fui associado da APAS, não há o que se fazer. Surgiram outros planos de saúde com valor um pouco menor e o policial teve que sair da APAS para ir para esse um pouco menor, não por conta da qualidade, mas por conta, infelizmente, do valor. Você acredita nisso? Quanto sai um custo hoje desse? Vai variar muito de acordo com a idade, mas hoje um policial militar, ele, a esposa, vai estar gastando em torno de R$ 700 a R$ 900 mês. Se ele entrou na polícia... E muita gente não sabe, nós temos o prédio do Hospital da APAS, fica aqui, inclusive na Avenida Carvalho de Mendonça, é o maior centro oncológico hoje da Baixada, está a APAS. O centro cirúrgico da APAS, para você ter uma ideia, ele faz uma cirurgia com qualquer lugar do mundo.
através de videoconferência, é um dos mais bem equipados. Então, tem um suporte fantástico, mas infelizmente, por conta dessa falta de estrutura financeira que o governo do estado deixou deficiente para o policial militar, principalmente os inativos, acabou proporcionando o quê? Essa evasão para outros planos que o preço são muito menor, mas em contrapartida o subsídio de assistência não é compatível ao plano APAS. E essa parceria com o poder público, da atividade delegada, a questão o bico legalizado, que diga-se de passagem, o homem fica ali de porteiro, toma conta de uma padaria, o outro passava ali, também toma conta da lotérica, mas aqui ele trabalha para o poder público. Isso deu certo? Não deu certo? Recebe em dia? Não recebe? É acanhado? Eu vejo tanta política, tanto penduricalho que se coloca na carreira do policial que acaba sendo uma mentira, é um embuste, porque fala assim, não, nós estamos dando aqui uma compensação de uma atividade delegada onde ele vai receber, não, ele vai trabalhar mais, ele tem que trabalhar, ele vai receber, ele vai perder o reflexo, ele não vai descansar, aquele regime de turno, e eu quero aqui dar um cumprimento especial para os meus afilhados da gloriosa banda da Polícia Militar, que isso aí também é outro talento. Além de salvar a vida, nas horas vagas ainda vai abrilhantar aí em qualquer lugar da cidade, com boa música, estudam para isso, se dedicam para isso. Então você vê, tanta entrega e a gente não vê essa entrega por parte daquele que administra, do gestor. E por quê? Se sonha tanto e falava tanto a unificação da polícia, cada dia que passa, a gente vê a polícia mais distante. A própria secretaria hoje tem, olha, Secretaria de Assuntos Penitenciários. A engenharia da polícia, o perito criminal é uma outra secretaria. A secretaria, precisa ter um delegado para cuidar, o delegado geral é da Polícia Civil. Mas o general, hoje tem um general, lá para tomar conta da Polícia Militar. Mas o general não sabe. Com todo respeito, ele conhece da parte bélica, ele conhece da parte de todo o certame a nível Brasil, que estuda bastante, um general, só que ele não conhece o dia a dia, como o corcunda se deita, de que maneira as ruas vão receber, porque na caserna o cidadão não entra, dificilmente entra, às vezes são até atrevidos, como a gente viu no Rio de Janeiro, entrou na caserna, entrou lá, jamais imaginaria ouvir hoje que roubaram armas lá no Barro Branco, lá no nosso querido, dos fuzileiros navais, lá perto do morro. Chegaram a invadir, tem inquéritos daquilo, várias milícias são instaladas hoje dentro do Rio e dentro do Brasil. Aí você fala, o que acontece com a gloriosa polícia, centenária Polícia Militar, que é escola para todos os lugares do Brasil, que recebeu também, eu lembro, para você iniciar na Polícia Militar, não é como hoje não, né? Não. Tinha uma investigação, tinha que saber de onde você veio, como é que era, para onde você vai, de que maneira era. Tinha toda essa, praticamente uma sindicância para que o cidadão migrasse. Todos são iguais perante a lei e tal, o Ministério Público, advendo da Constituição. Não, tudo legal. Mas agora, como é que se está se fortalecendo isso? Como é que se está dando essa característica? E se você comunga com essa ideia de tanto penduricalho, não tem que dar o salário? Olha, não dá para inventar a roda, né? É treinamento, equipamento, bons salários, é sinônimo de bom profissional. Como é que o Estado inverteu essa pirâmide e como é que está a autoestima? Você trabalha diretamente com esses policiais militares, seja o mais graduado, seja o menos graduado, mas você vê ele todo dia, ele está nas ruas, está trabalhando. Como é que está a autoestima dessa corporação hoje? No chão. No chão. E por qual razão? Porque eu falo que a polícia militar, o policial militar, é algo que é vocação. Quem é policial mesmo, tá na veia. Quem tem sangue nos olhos, que a gente brinca, né? Fala assim, é vocação, ô Banha. E hoje, o governo conseguiu deturpar tanto essa filosofia da polícia militar, que hoje nós temos dois ou três tipos de
de profissionais. Existe aquele profissional que vem para ter uma garantia de estabilidade por conta do funcionalismo público e ele vai alçar voos maiores e ele fica um período, tanto é que hoje você abriu o Diário Oficial, é uma coisa corriqueira, você vê o pedido de baixa, né, de exoneração, como o meu, inclusive por vontade própria, mas isso era raro antigamente. O cara que entrava para a vocação ficava os 30 anos. Então, esse jovem que vem, ele vem para ter uma estabilidade, vai alçar voos maiores, ele fica um período, depois ele bate asas. Isso para o governo acaba sendo muito bom, porque ele investe nesse cara, ele tem um período ali de 5 anos que ele tem que permanecer via de regra, depois ele vai embora, custo nenhum, não tem o subsídio desse cara aposentado. Então, para o Estado acaba sendo bom. Existe o que é plenamente vocacional, o cara que vem porque gosta, é paixão, é aquela coisa toda. E esse cara é o que mais sente, porque ele tem a vontade de produzir, de contemplar a sociedade com aquele sentimento que todos têm, de resolver e solucionar os problemas. E não é fácil isso. E hoje, infelizmente, nós temos a terceira via. O que é a terceira via? Eu achei que jamais poderia noticiar isso daqui. Dentro do presídio militar Romão Gomes, em que as regras elas funcionam, aquilo é um quartel com grades. Essa é a grande verdade. Nós já temos, infelizmente, policiais, vamos abrir aspas assim, porque tem o título de policial militar, mas que fazem parte da facção criminosa. Hoje já são inseridos dentro da Polícia Militar, batizados pelo crime organizado e vêm ladear esse bom policial. A facção criminosa já está nos centros de reabilitação da própria polícia. Você disse que lá atrás havia uma espécie de uma sindicância, a IS, né, a investigação social, era uma coisa muito acurada, muito bem feita, a peneira era de estribo muito estreito, essa grande verdade, poucos se passavam, principalmente a idoneidade e a moralidade do policial militar. E o que acontece? Com isso, o crime organizado conseguiu inserir dentro da Polícia Militar, infelizmente, marginais travestidos de policiais militares. Essa é a grande verdade. Muita coisa caiu. Hoje o sujeito pode entrar, se ele foi usuário de entorpecente, ele pode falar lá para o psicólogo que ele usou, que era uma aventura e tudo mais. Ele pode ingressar na Polícia Militar. Hoje foi permitido, é uma questão de evolução da sociedade, assim podemos dizer, a liberação das tatuagens para o policial militar. Então, são regras que foram quebradas, essa é a evolução da sociedade, mas tem que ver que determinadas funções e profissões têm uma característica peculiar. E quando você passa a fazer parte dessa evolução social, você pode, na verdade, estar contaminando aquela entidade que tem uma história maravilhosa ao longo dos seus anos e, infelizmente, hoje acabam não trazendo a resposta que a sociedade espera. Sem contar que as condições em que o policial militar é posto é muito difícil. O curso de formação, vão falar, tem investimento disso, aquilo, é muito ralo, é muito raso. Né? Na verdade, o policial militar ele vai se forjando ao longo da carreira e é o dia a dia, o tirocínio que ele vai adquirindo com o passar do tempo, é a experiência de vida, as ocorrências que vai vivendo. Eu digo também, o policial militar, que se você pegar um policial aposentado, você senta com ele e conversa, ele é um contador de histórias. Ele vai te contar histórias inusitadas, histórias que vão te cair o cabelo, vão te deixar boquiaberto e, infelizmente, né, a gente fala assim, caramba, que bom que isso daqui. E pouco é aproveitado esse policial. O policial, a praça antiga, que a gente fala o antigão, às vezes fala assim, pô, o antigão, ele, pô, tá medroso e tal, não é medroso, é experiência, ele é a voz da experiência, siga ele. O jargão do policial ainda fala assim, olha, não pode deixar dois calça branca junto, não. Tem que deixar o calça branca e o piolho. Porque senão o calça branca faz bobagem e o piolho está muito à vontade, tá vendo? Né? Então dá o equilíbrio, né? O equilíbrio falta bastante hoje. Sem dúvida. Hoje o governo do estado trouxe a parte de tecnologia, a parte de armamento, uma coisa que corresponde, né, à necessidade da sociedade. Mas em contrapartida, ela tirou a autoestima do policial militar. Ela também, o governo acabou tirando o que? A parte vocacional, a vontade de trabalhar, cada vez mais vem limitando e enxugando as condições de trabalho desse policial militar. Não é só salarial. Existe déficit de contingente? Sempre tem. Isso aí. Porque o último estudo que eu levantei pela Fundação Ulisses Guimarães, acho que em 2015, 2014, quando a gente reivindicava, Santos reivindicava aí um batalhão especial, conseguir trazer a cavalaria para um terreno da Codesp, o canil da Polícia Militar. Aquilo foram ações nossas diretamente com o comando da Polícia Militar e através do Dr. Wagner Rossi, que era o presidente da Codesp, pai do Baleia Rossi, nós conseguimos uns terrenos que estavam abandonados e hoje é um local muito visitado, que era o antigo horto da Codesp, que fica atrás da Santa Casa. Nós temos lá a ecoterapia, ao lado o canil e a cavalaria, e tínhamos até uma parceria, onde alguns cavalos, né, que eram doados para fazer o trabalho com as crianças, recuperar as crianças.
Então você vê a integração. Eu tinha um coronel na Polícia Militar, Coronel Barreto, e dizia que o quartel-general, o quartel da Polícia Militar não devia ter porta, devia ser que nem um corpo bombeiro. Para a população, né? Transitar, conviver, conhecer. Mas é muito diferente aquela polícia do Coronel Barreto com a polícia que você tem hoje, com as regras, com a desídia do próprio Estado. E hoje a gente vê a ponta fraca da relação do combate ao criminoso e a polícia acaba sendo o policial militar. Ele tem tanta coisa para cumprir, tanta agenda para fazer, tanta cobrança, porque vem uma ordem hierárquica, é de cima para baixo, é vertical, né? E você vai cumprir o regimento e muitas das vezes esse regimento, ele penaliza ainda mais o policial militar. E dá guarida, quando você fala hoje, eu fico entristecido em saber hoje que porque o ladrão que é travestido de polícia, ele é ladrão 2 vezes. Ele conhece é que nem conhecer a palavra. Você conhece a palavra e conhece a verdade, você conhece a Bíblia, mas você peca. Você está pecando 2 vezes, porque você conhece. Você não está falando de eito, você conhece, você já viu, você está doutrinado. Aí quando você vê milícias crescendo, você vê facções criminosas, como é que eles falam agora? A operação é o Sertão, né? Como é que chama? Operação Sertão. O Sertão, que vem 25, 30, fortemente armado. Acho que tem mais arma do que a própria Farc. Bando do cangaço. É o cangaço, né? É. Como é que é isso, hein? Como é que é visto isso de dentro para fora, os próprios companheiros? Tem colega aí, quando é transferido, que ele fica em estado de choque, que é uma coisa que deveria ser discutido também. É polícia militar e o corpo de bombeiros. Eu tenho amigos que ficaram a vida toda, são cursos técnicos, extremamente técnicos, o bombeiro é estritamente técnico, seja no combate ao fogo, do salvamento. Aí ele galga uma promoção, ele saiu de sargento, foi oficial, de oficial foi para capitão. Aí, não, é tudo polícia militar. Aí você põe o salva-vida lá no pelotão do choque, ou no BAEP, ou na rota. Você acabou com o cidadão? Você matou ele ali? Acabou o profissional? Você sacramentou. E aí eu falo, vou voltar no assunto do aumento salarial. Eu sempre discuti isso, até quando eu estava dentro das fileiras ainda. Por qual razão o governo não cria uma alteração legislativa e coloca a diferenciação salarial de acordo com a função? Ele pode muito bem abrir um concurso para mecânico da Polícia Militar. Ele pode muito bem abrir para um policial setor administrativo. Ele pode fracionar e, consequentemente, ele pode fazer a diferenciação salarial. É uma alternativa. Isso é gestão, porque né? é gestão, é visão, né? Então, na verdade, a gente sabe que o pano de fundo é a desculpa. Não dou porque não quero, porque, infelizmente, é uma categoria que não pode fazer greve, porque está, inclusive, na própria Constituição Federal. Existem normas, não pode fazer. E até também acho o caos a Polícia Militar fazer uma greve. Imagina o que seria da sociedade. Mas, por conta disso, na verdade, é a massa de manobra que o governo tem nas mãos. É o gargalo, é aquele ladrão da caixa d'água, que a gente fala, sem ser o trocadilho, e fala assim, as coisas estão apertando, aqui é que eu vou sangrar. É a Polícia Militar. Porque não pode. Faça isso com qualquer outra categoria, para ver se não vão às ruas, se não vão na frente do Palácio dos Bandeirantes, reivindicar e fazer outras coisas. Então, e outra coisa que você disse também, fala assim, poxa, teve o roubo de armas aqui, no quartel e tudo mais. Ontem mesmo atendi um sargento da Polícia Rodoviária, em que está respondendo um procedimento, do qual ele não tem absolutamente nada a ver, mas por conta de ser da mesma equipe, furtaram 6 fuzis da Polícia Militar do setor rodoviário. Pra você ter uma ideia. Do TOR? Do TOR. E aí o que acontece? São coisas que acontecem, mas é de dentro para fora. São os marginais com o manto da legalidade, travestidos de policiais, que infelizmente acabam ocasionando esse tipo de ocorrência que degrine o policial de bem. Que o caso desse sargento, conheço a conduta, 29 anos de carreira, está inserido nesse contexto, vai responder o inquérito policial militar, sairá ileso, se Deus quiser, mas já nessa condição, ele já fica proibido de trabalhar nas ruas, ele fica proibido de fazer atividade delegada, ele fica proibido de fazer a DGEM. Olha o prejuízo que isso causa para o policial militar. E mais ainda, o policial militar, na contramão de direção de qualquer outro cidadão comum, ele deve provar que não é o culpado. Cabe o ônus do acusador provar a verdade. Não, na Polícia Militar é o inverso. Então, veja só, um pai de família com 29 anos de carreira vai ser sujeitado agora ao inquérito policial militar, fora das ruas, serviço administrativo,
já é um serviço que, sem dúvida, você já fica discriminado. Você fica discriminado. Fala assim, tá na faxina. Fala, primeira coisa, põe o cara na faxina. Fala na faxina, não está respondendo bucha. E aí já vem o que na imagem? A imagem fala, pô, deve ter pego um dinheiro, deve ter pego isso. É marginalizado dentro pela própria classe, pela categoria, e infelizmente vai ter que passar por esse processo e, se Deus quiser, sair ileso, lava a alma. E muitos que não saem. E o sonho daquela criança, eu me lembro como se fosse hoje. A gente, na tenra idade, se via no carro do bombeiro, se via na polícia militar, achava os desfiles sempre foram maravilhosos, a gente acompanha até hoje, não só na Polícia Militar, mas no Exército, no 2º BIL, aí a gente viu vários foram os desfiles, mas fica marcado na cabeça da criança. Seguir carreira, falar assim, puxa, nós temos alguns amigos em comum que chegaram lá de soldado raso, como se fala, né? Chegou de soldado e saiu como coronel graduado da última graduação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso é uma raridade hoje, né? É difícil isso, muito difícil acontecer isso. Começar no chão e sair como coronel. Esse sonho, ele também foi deturpado ao longo do tempo. Não é a mesma polícia que você entrou lá 18 anos atrás, ou há 30 anos atrás, né? 25 anos atrás. Não é mais esse sonho. Nós temos aqui, recentemente aposentou um amigo nosso aí, o Coronel Argeu. Grande amigo. Veio do chão, sim. Ele veio como soldado. Sim. E saiu como comandante, como coronel. E outros mais aí, a gente viu o Biasotto, né? O Biasotto também é um colega de banco escolar primário. Mas é muito raro isso acontecer hoje. Por que essa incidência? Não há estímulo. É muita carga para a academia do Barro Branco, por exemplo. O cidadão, olha, tem que fazer oficiais. Temos que... Hoje a gente vê o Exército também se socorrendo do NUPR. Não atende à demanda de oficialato, de preparar o oficial. Não tem escolas. Eu achava até que o advento da escola militar poderia chamar a atenção, porque desde a tenridade, como você disse, polícia está na veia. E eu vejo nos quadros da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, todos têm uma falta de efetivo assustadora. E todos na linha de comando, quando chega de oficiais, de tenente para cima, estão defasados, mas de uma maneira, uma grandeza. Isso foi caminhando e as pessoas foram empurrando a segurança pública com a barriga e não teve gestão. O cidadão desanimou e falou assim, não, eu vou colocar nomear o secretário, já fiz o meu papel e deixa correr? Caramba, Banha, que importante pergunta você fez. O que acontece? O divisor de águas da Polícia Militar, a derrocada da Polícia Militar, foi quando ela trouxe, né, a nomeação do comissionado, o comandante da Polícia Militar. Por qual razão? Porque ele acaba tendo o perfil e os traços do governador do Estado. Você é um cargo comissionado meu, logo eu dito as regras, você é meu funcionário. Essa é a grande verdade. Lá no passado, quando, por exemplo, o comandante da Polícia Militar era o coronel mais antigo, era o perfil daquele coronel. E aí nós teríamos aquela nuance, falar assim, esse é mais rígido, esse não, esse aqui é mais enérgico, esse aqui é mais atuante, esse é mais operacional, esse é mais... Então a gente deu uma característica da Polícia Militar política. E, como eu disse, é vocação. Hoje, para você ter uma ideia, se você for fazer uma pesquisa dos comandantes da Polícia Militar hoje, os seus filhos, quais são o destino dos seus filhos, quais as vocações que eles estão depontando, a grande minoria está indo para a Polícia Militar. Por qual razão? Porque vê que é uma atividade muito difícil, muito cobrada, muito exigida, e eu brinco que assim, o policial militar, só quem gosta dele, na verdade, é ele próprio e a sua família. Poucos gostam. O ser humano, de um modo geral, não gosta de ser fiscalizado. Dadas as proporções em que a gente vive hoje da sociedade, uma sociedade totalmente transviada, em que só tem direitos, não sabe sequer os seus deveres, isso fica muito difícil. Dadas as proporções e as condições que o próprio judiciário, o parlamento colocou, essa coisa de que se pode tudo, essa inversão de valores, esses princípios que foram jogados no ralo, isso daí acabou diretamente não só atingindo, mas como ofendendo aos policiais militares. E começa já da célula limpa da sociedade.
sociedade, né? A base de tudo é a família, trabalho, temor a Deus. Essa célula Lima, cada dia que passa, ela está esgarçando de uma certa forma, porque quando você vai para a escola, a extensão do teu lar é a escola. Quando eu vou na escola, quando eu ia, a primeira escola que eu fui no primário, ou do pré-primário, a primeira pessoa que eu conheci foi o policial militar do trânsito. Sim. Lembro dele, é como se fosse hoje, tinha o Augusto. Ele atravessava a gente pelas faixas de trânsito pela mão. Eu brinco. O que me atravessava na rua para chegar na escola, né? Vou mandar um grande abraço aqui, o sargento reformado, Cláudio Roberto Batista, inclusive é meu padrinho de casamento. E tem várias histórias inusitadas, e esse cara me atravessou na rua quando pequeno e inclusive foi meu padrinho de casamento. Tive a oportunidade de trabalhar com ele já no final da sua carreira, um cara de um saber fantástico, de um humor sensacional, um policial à moda antiga. Né? Ontem mesmo, mandei um vídeo para ele que eu acabei vendo e falei assim, rapaz, as coisas mudaram, acabou. Muito. Aí ele brinca, né? O último apaga a luz e deixa a chave no vizinho. E a gente está vendo esse ímpeto de violência, ele tá num acrescente tão grande. Eu estava comprando pão na padaria ontem, aí vi um tumulto, quando eu cheguei já dissipou o tumulto, mas uma mãe gravou, acho que do prédio, uma briga de garotos, acho que devia estar no segundo ano primário, no máximo. Eram garotos pequenos, mas de soco e pontapé. E a gente fala assim, poxa, no nosso tempo não tinha como ter isso, não dava tempo de ter isso, porque a escola estava aparelhada. A escola, dentro da escola, era um respeito fantástico. Primeiro que, se falasse na diretora, a gente já... se borrava. Já ficava totalmente desequilibrado, chorava sem saber. Quando a professora entrava na classe, a gente já ficava de pé esperando a professora mandar sentar. Era o respeito. O inspetor de aluno, ou porteiro, ou zelador da escola, que a gente tinha zelador, eu sinto falta dessa questão do zelador da escola, porque inibia. O cara estava ali todo dia, ele tinha a comunidade na mão, ele abria o portão da escola para o cidadão jogar a bola lá dentro, e você utilizava o equipamento, utilizando, não tinha roubo, não tinha saque, isso é economia. Mas uma visão distorcida do gestor falou, não, tira o zelador, é caro. Aquele penduricário, é caro. Não, mas barato é roubar a escola, depena tudo, depreda tudo, vandaliza. Aí você vinha pro lado de fora, tinha o guarda de trânsito, tinha as rondas escolares, tinha a guarda municipal muito bem equipada, só que os próprios foram crescendo. Hoje o déficit da guarda municipal em Santos é um déficit muito grande. Hoje nós deve ter 400, 500 homens, se tivesse 1.100 era pouco, só pelos próprios. Nós temos mais de 300 próprios públicos. Se fizesse a guarda patrimonial só, nós iríamos ter 4 turnos. Então você multiplica 1.200 homens. Não tem. Aí o que acontece? Vai ter o advento agora, tem a novidade de contratação de portaria, ou seja, nas escolas teremos aí algumas guardas que não serão armadas, serão tipo uma portaria que colocará lá o cidadão, ou seja, dilui. Mas o próprio guarda municipal, ele tem que tomar conta. Ele é fiscal social, porque vai tomar conta dos moradores de rua, ele vai tomar conta do jardim da praia, do patrimônio, ele é fiscal de postura e, ao mesmo tempo, toma conta até das latas de lixo, dos contentores de lixo, ele tem que fiscalizar. Ou seja, tem 7, 8, 10 atividades e muito... Ah, mas ele está ganhando, viu? Ele ganha um abono de R$480, R$350 para fazer tudo isso que não é função dele, ou seja, tem um desvio de finalidades. Ele devia fazer a segurança, não só do patrimônio, como da sociedade. É uma força. Hoje, diga-se de passagem, já tem um projeto, já tem coisas aprovadas no próprio Senado, dizendo da força auxiliar da Guarda Municipal, porque o efetivo da própria Polícia Militar já não atende essa demanda. E não dava para caminhar junto? Senta à mesa, está difícil sentar à mesa, né? Senta à mesa aqui com o secretário de Segurança, o secretário municipal, com a Guarda Municipal, com o prefeito da cidade, o governador do estado, com o bombeiro. Vamos sentar, vamos criar, vamos fazer um efetivo. Aqui é a nossa cidade, vamos falar, conversar, sugerir, para dar um crescimento. É união, participação, harmonia, respeito, humildade. Igual progresso mútuo, mas ninguém quer, cada um defendendo o seu. E a gente está vendo o município hoje subrogar a atividade do Estado. É o contrário, é o Estado que tem que ajudar o município. Então virou uma política de compadrio, de um faço, olha, segura a onda aí. Veja um Guilherme Álvaro, por exemplo, Hospital das Clínicas da região, sendo tratado como um postinho.
porque o governo do estado não banca, não oferece. Ali era pesquisa, ciência, os melhores médicos do Brasil passaram por ali. Trabalha com 30% da capacidade, aí dilui o quê? Em policlínica que não atende, em Ambesp que está defasado, que não tem especialidade, brinca de ter. A única coisa que tem hoje, em Santos e região, eu não me vejo sem a figura da Santa Casa e sem a presença da Polícia Militar. Porque se não tivesse a Santa Casa e a Polícia Militar, nós estaríamos no caos declarado mesmo. Então, concluindo, doutor, o que a gente pode, como enquanto cidadão, por exemplo, tá dando de sugestão ou cobrando, principalmente, que o voto não tem preço, ele tem consequência. Todo mundo fala de segurança, todo mundo fala de educação, de saúde, de ação social, mas parece que é só no ano eleitoral. Como é que a gente pode agregar um projeto que nós lançamos lá na década de 98, cresceu um número muito grande de escolas, de colégios, até gestão compartilhada. Nós pegamos escolas até do Estado e falamos assim, olha, vamos fazer uma parceria com a Polícia Militar. Todo colégio tem uma casa. Ou constrói-se uma casa, o policial militar muitas vezes mora em regiões longínquas. Que o policial more lá, dentro do colégio. Tem lá a casa do zelador, lembra do zelador que eu falei lá, da década de 70? Isso aí é criatividade. Tem tanta área erma, abandonada dentro da própria escola, que poderia estar lá servindo lá de moradia. É uma referência. Você vai ter a comunidade na mão e você vai inibir uma série de atividades e você vai fortalecer o quê? Resgatar a autoestima do policial que vai estar morando numa condição adequada, digna. Tá ali, é força de presença, o cidadão, o marginal vai pensar duas vezes para adentrar aquele local. Falta essa criatividade, falta essa gestão, falta esse olhar humano. Como é que é? Nós estamos num mundo de informação. É só copiou, colou e o digital influencer que funciona? Até no inferno hoje o cidadão é capaz de achar um bom lugar, porque ele filma o que ele quer, não é isso? E joga para a população. Esse bolo pronto, até quando vai continuar e até quando o cidadão vai comer esse bolo pronto? Mas aí que está essa grande volúpia que trouxe a informática, de um modo especial a internet. Muitos vivem, é só você pegar como referência alguém próximo. O cara na internet é de um jeito, mas você vê ele na vida real, é outra pessoa. Então ali é um personagem, né? A internet trouxe essa figura do personagem, muita gente vive como uma novela. E não é desse jeito que tem que funcionar. Com o advento da Constituição de 88, deixaram-se perder ao longo do tempo os princípios e os valores. E eu vou mais longe para você. Essa ideia de conglomerar, de fazer o parlar, né, de tentar tratar com município, estado e união, ele sem dúvida alguma é a base de tudo. Só que eu vou mais longe ainda. Se você chegar hoje para qualquer policial militar e falar assim, hoje o senhor quer um aumento salarial, o senhor quer condições plenas de trabalho. Eu tenho absoluta certeza que aquele que é o cara por vocação, ele vai falar, eu quero condições de trabalho. Porque não adianta você colocar um cara dentro de uma escola, né, se ele não tem condições, não tem meios, sequer o próprio diretor o respeita. Né? Ele impor ali a lei e as regras, princípios e direitos e obrigações, ele não tem o respaldo. Né? Ele é o filho em que o padrasto bate nele todo dia. Essa é a grande verdade. Dadas as proporções que a gente tem do policial militar, em que ele não tem sequer um amparo dentro da própria instituição. Ainda tem que levar a farda na sacola? Hoje. Quando não, deixa no armário do quartel e manda lavar fora. Porque tem muitos policiais que moram dentro de comunidades carentes. E se souber, e hoje vão mais longe, não precisa o cara fardado. Numa abordagem, porque hoje o marginal, quando vai fazer um assalto, ele aborda, ele faz uma revista ali, pessoal. E o serviço reservado lá de inteligência do crime organizado, está organizado mesmo? Opa, e se ele achar funcionário policial militar, infelizmente ele está fadado à morte. Infelizmente hoje é isso. Pode ser o policial mais tranquilo, o cara da administração, é o cara mais sereno, infelizmente vai pagar com a sua vida por conta de ter aquela funcional no seu bolso ou na sua carteira. Esse é um grande problema. O governo do Estado precisa voltar os olhos a esse público, né, que sem dúvida alguma está jogado ao limbo já há muitos anos, que são seres humanos que contribuem para a sociedade e principalmente para o Estado, são zeladores de um Estado. A voz do Estado, a espada de Damocles que recobre ali a cabeça do governador, está protegida por aquele policial militar que é jogado no limbo, abandonado, mal remunerado e principalmente mal reconhecido e sem condições de trabalho. O senhor lidando diariamente com essas questões, o senhor
frequenta batalhões da polícia, o senhor frequenta os tribunais da Justiça Militar, os fóruns da região, cadeias, não só o Romão Gomes, mas cadeias comuns. O senhor acredita que a terceirização vai chegar na segurança pública? Acredito. Vai ter carcereiro daqui por diante, desculpe, o agente... Agente penal. Agente penal. Quem vai se propor a trabalhar nessa condição, sabendo o que já tem para administrar com o seu parco salário e muita cobrança, e ele fica aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se ele colocar e cumprir a lei, ele vai morrer, porque as facções, cada dia que passa, crescem mais dentro do regime penitenciário, e a lei? A lei quem faz é quem está morando dentro da cadeia, quem vive, quem convive. Como é que é isso, esse diapasão? E como fazer um sistema, daqui a Constituição pensou, que é da reintegração do preso. A reintegração começa com habitabilidade, recurso, dignidade. Ah, não, mas não adianta falar que o preso, de baixa no CPI. Não, peraí. Aqui não tem pena de morte, não. Pena de morte está na trocação, perdeu, ganhou, caiu, tombou. Ele foi contra o Estado. Então, o Estado usou a força necessária para coibir aquela ação. Agora, com relação, foi preso, vai cumprir a pena e tem a dosimetria da lei, a pena que ele vai cumprir, ele tem que cumprir numa condição digna, que ele preencha o seu tempo, cabeça vazia, oficina do diabo, ele vai ter que sair dali com algum curso profissionalizante para dizer que ele está reintegrado à sociedade, porque ele vai ganhar o pão com o suor do rosto. Vai demorar para acontecer isso, doutor? Caramba, Boinha, que bacana isso que você comentou. Porque, primeiro, como é que você reintegra alguém que sequer fez parte de uma sociedade? Porque esse sujeito que está preso, que se fala em reintegrar, esse cara não teve a oportunidade, esse cara não tem o intelecto, não tem capacidade cognitiva de debater um assunto simples. Esse cara na porrada, tudo dele foi a ferro e fogo. Ele foi forjado na violência. Então, via de regra, salvo alguns casos excepcionais, mas esse cara, como reintegrar alguém, eu sempre faço essa pergunta, como reintegrar alguém que sequer teve a oportunidade de fazer parte de uma sociedade? Essa sociedade do faz de conta, que aparece nas redes sociais, é muito bonita e bela. Mas quando você vai numa comunidade, na comunidade marginalizada, ali existem pessoas de bem, muitas das pessoas são de bem. É que, infelizmente, o crime acaba se valendo dessas condições do lugar ermo, de difícil acesso, de pouca recursos públicos, e ali eles conseguem se instalar e fazer a própria lei. E você disse, os funcionários penais, vamos dizer assim, o agente penal, o carcereiro, entre os sinônimos que existem dentro do sistema prisional, são vítimas do próprio Estado. São vítimas do crime organizado, porque lá dentro é onde os tentáculos do Estado não alcançam. Porque o que acontece? O diretor de um presídio, para ele ter a calmaria daquele presídio, duas coisas, infelizmente, devem ser feitas vistas grossas. O primeiro, as drogas, e o segundo, a visita íntima. Faça um teste, faça um arroxo de proibição de droga e da visita íntima, para você ver o que acontece, para ver se a cadeia não vira. Se não vira, o que a gente diz no linguajar, é a rebelião. Então, são sinônimos. Por quê? O que acontece? Esse cara que é diretor de um presídio, muita gente não sabe, olha o status, diretor de um presídio, né? É alçada a uma autoridade ali, sem dúvida alguma, daquele sistema prisional. Se esse cara der uma escorregada, fizer algum erro, ele volta a bater chave, que a gente fala. Ele volta a ser agente penitenciário. Imagina você chegar ao cargo de diretor e você voltar, tá no meio... Você foi promovido e foi rebaixado. É a mesma coisa. Morto, né? Isso quando não é morto. Então, vivem, sofrem ameaças constantemente, a própria família. Então, ali é quando você está num fogo cruzado e a todo momento você pode tomar um disparo na cabeça. É o lugar em que o inferno está instalado e os diabos estão lá dentro. Então o Estado não alcança dentro do sistema prisional. Eles não têm acesso e não conseguem controlar. Fizemos aí diversas incursões em presídio, revistas e tudo mais, você vê que ali, tanto é que você chega, quando você sai, rapaz, você sai numa baixa astral terrível, a carga negativa ali é muito grande, né? Ali e aí temos que falar do ser humano, ali são condições subhumanas, e aí eu digo, como é que você reintegra alguém à sociedade se ele nunca teve a oportunidade de fazer parte de uma sociedade digna e ainda é lançado ali porque as condições que ele vive no presídio, a única coisa que tem grade, ô Banha. Porque na vida comum aqui fora é a mesma coisa. Ele não tem acesso a nada, não tem condições, nada. Fala assim, o Estado não deu meios. O Estado finge, ele maquia as coisas. Olha, nós damos educação, nós damos... eu já cansei de falar, e você sabe bem disso, que já tivemos a oportunidade em outro programa de suscitar. O ensino hoje superior, 33% são analfabetos funcionais.
Olha só, num tempo que nós estudamos, né, a grande verdade, você chegava e já tinha um hino nacional, coluna por um, em fila, vai para a escola, tudo. Nós tínhamos valores, nós tínhamos princípios. Quando a diretora, alguém chamasse a nossa atenção, eu tremia de medo. Eu lembro perfeitamente, dona Vera Lúcia Figo, minha professora da primeira série, na época em que as carteiras eram duplas, né? Você dividia com um colega, dividia com a Castro, era terrível, um grande amigo ainda, que ainda tenho contato com ele. E ele bagunçando e tal, eu distraído, a professora Tauil, sempre me chamaram pelo sobrenome, né? Tauil, fica quieto. Eu falei, pô, não tô fazendo nada. E dado momento, eu distraído, torceu minha orelha e eu fui nas alturas, rapaz. Aí eu falei, isso não vai ficar assim não, vou contar pra minha mãe. Cheguei em casa, mãe, aconteceu isso e isso. Banha, sem titubear, minha mãe me deu uma surra. E a palavra foi assim, se ela fez isso é porque você mereceu. Eu falei, caramba! Então a escola naquela época era o complemento da sua educação. O que sua mãe e seu pai davam em casa, a escola complementava. Hoje, na verdade, é o celeiro da distorção, é o celeiro da incursão e a inversão de valores para essa criança. Então, eu sempre falei e vou dizer aqui, temos que investir ali, aqui. O investimento ele é a longo prazo. E é único, é na educação. Uma sociedade com educação, né? Uma sociedade com capacidade de questionamento é uma sociedade que caminha a passos largos para um progresso e, sem dúvida alguma, tem uma estrutura não só cognitiva, mas intelectual de, inclusive, fazer as escolhas dos seus representantes, que hoje é o grande problema, porque o sufrágio, né? O sufrágio é o poder que o cidadão acaba tendo. Mas, infelizmente, nós somos conduzidos, e eu digo assim, conduzidos, porque a gente faz parte da sociedade, conduzidos infelizmente, a votar da maneira como votamos. O brasileiro, de um modo geral, a gente não sabe votar e eu me incluo nisso também, por conta dessa educação. E nós temos que ser o ponto fora da curva, temos que buscar informação, buscar conhecimento, tiram tudo da gente, inclusive a vida. Conhecimento ninguém tira, Banha. Então, a educação, do meu ponto de vista, meu parco conhecimento, seria, na verdade, a base de uma sociedade próspera, né, num futuro distante, porque isso leva tempo. Né? Talvez 2 gerações passariam a ter o resultado, passado 2 gerações, mas é o caminho certo. Não adianta você ficar colocando trancas numa porta já arrombada. Você tem que fazer a prevenção antes. E a prevenção, do meu ponto de vista, é a educação. Painel Regional, um assunto que palpita todos os dias. A inversão de valores, onde muitas das vezes o cidadão se aquartela nas suas casas com grades e a bandidagem e, logicamente, a marginalidade e os tentáculos da criminalidade estão solapando todas as ruas, todos os segmentos da sociedade e é muito triste. A gente precisa mudar e só juntos a educação transforma, Jesus também transforma, mas eu ainda creio na gloriosa Polícia Militar. Eu dedico a minha vida, a vida da minha família, ainda a esses valorosos homens e mulheres que colocam sua vida em detrimento e combate à marginalidade e se colocam à nossa frente. Governador do Estado, secretário de Segurança, as nossas autoridades valorizem a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, os nossos carcereiros. Precisa de um choque de gestão nesta secretaria que é a maior do Brasil, diga-se de passagem, Secretaria de Segurança Pública. Precisa ser tratado com fidalguia, com respeito e com dignidade. Tauil, muito obrigado. Você que nos assiste aí no Painel Regional, sexta-feira, 13 horas, aqui no Painel. Tauil, conclusões finais, muito obrigado pela tua presença e venha sempre, traga essas informações. Tem muita gente aí da antiga Guarda Civil, da Guarda Pública, da própria agora, o fechamento da Guarda Noturna, tá dando o que falar. E, logicamente, tudo isso, a inabilidade, a inércia e a desídia desse grande estado que se chama São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. Bom, primeiramente agradecer, Banha, pelo convite. A gente aqui faz uma troca de conhecimento, a gente muito mais aprende do que propriamente ensina alguma coisa. Agradecer e dizer que nós estamos à disposição. Decidi sair da Polícia Militar, mas permaneço nela numa condição de poder salvar, trazer dignidade, trazer esperança para aquele que sofre as injustiças corriqueiras da Polícia Militar. Um grande abraço a todos os policiais militares, a qual eu tive a honra e o prazer de fazer parte e ainda indiretamente eu contribuo e colaboro com esses meus amigos policiais militares que defendem a gente
com suor e com a própria vida, inclusive. Obrigado e até a próxima Painel Regional. Jornalismo Verdade.